Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 22. Nós vamos ler de 21 a 35. Números 22, de 21 a 35. Vamos ler a palavra do Senhor? Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos fale através da sua palavra. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor me use como instrumento Teu para falar somente aquilo que o Senhor quer, ó Pai. Que não saia da minha boca nada que o Senhor não quer, ó Pai, mas também que eu não omita nada que o Senhor queira que eu fale. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma grande pergunta que a gente sempre faz é como andar na vontade de Deus. Como fazer aquilo que Deus quer que eu faça sempre? Como saber qual é a vontade de Deus para aquilo que eu devo fazer? Algumas decisões importantes que nós temos que tomar na vida, e muitas vezes nós ficamos sem saber o que nós devemos fazer. E esse texto, ele nos ajuda quanto a isso. Nos ajuda a saber qual o rumo que nós devemos tomar, como nós devemos nos portar diante de Deus para saber o caminho que nós devemos seguir. Mas é um texto também, confesso que bem engraçado, né? Os protetores dos animais com certeza não vão achar engraçado. Nesse ponto eu não acho engraçado, porque Balaão
machucou tadinha da jumenta, né, por 3 vezes, espancou, né, deve ter batido muito. Mas ele é muito engraçado porque uma jumenta fala com um homem. Uma jumenta fala o que um homem tem que fazer. Isso é muito engraçado, pelo menos na minha visão. Mas só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. O povo tinha saído do Egito e eles estavam a caminho da terra prometida, uma terra que o Senhor tinha prometido para o seu povo. E nesse caminho eles passavam por algumas cidades. Quando chegavam nessas cidades, algumas eles se desviavam, passavam por volta, mas outras eles faziam um pedido ao rei daquela cidade, aquele que governava aquela cidade, falava o seguinte: olha, a gente quer passar pelo meio dessa cidade aí que você tem. Libera o espaço para a gente não vai fazer nada, não vai olhar sequer para o lado, não vai machucar ninguém, a gente só vai passar pela cidade. Mas algumas dessas cidades se opuseram ao povo de Israel. E falaram: não, vocês não vão passar aqui. E além disso, eu vou fazer o seguinte: nós vamos guerrear contra vocês. E o povo de Esbom, uma dessas cidades, saiu ao encontro de Israel para guerrear contra Israel. E aí, nesse caminho, foi lá para guerrear, o povo de Esbom saiu na pior. O povo de Israel acabou com o povo de Esbom, tomou toda a sua cidade, tomou todas as suas coisas. Depois disso, veio o povo de Bazã contra o povo de Israel novamente. E aí, mais uma vez, o povo de Israel ganhou a guerra e continuou a sua trajetória. Até que eles pararam numa planície que ficava de frente para Moabe. E aí o rei de Moabe ficou morrendo de medo. Falou: meu pai do céu, esse pessoal está chegando aqui e a gente não tem força com eles, não. Eles estão ganhando de todo mundo e eu estou com medo. E aí, o que o rei de Moabe, que se chamava Balaque, fez? Tem um homem chamado Balaão lá, e esse homem, tudo que ele fala, se ele abençoa, o povo é abençoado, se ele amaldiçoa, é amaldiçoado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para esse Balaão vir aqui para amaldiçoar o povo de Israel. E aí, ele amaldiçoando o povo de Israel, a gente ganha a guerra, fica tudo certo, e a gente continua a nossa trajetória. E esse rei de Moabe, o Balaque, fez o seguinte: mandou algumas pessoas para irem até Balaão. E essas pessoas chegaram até Balaão e falaram: olha, Balaão, é o seguinte, o rei de Moabe, Balaque, pediu para você ir até lá para amaldiçoar o povo de Israel. E aqui a gente trouxe o preço da consulta aí, né, como se fosse um médium, né, aquele amarração amorosa, né, como se fosse fazer isso e levar o preço lá da consulta. Olha, está aqui, a gente está pagando para você ir lá e amaldiçoar o povo. Aí Balaão falou: olha, vamos fazer o seguinte, durmam aqui em casa essa noite e eu vou consultar o Senhor. E o que ele me falar, eu falo para vocês. E durante aquela noite, o povo, aqueles príncipes, aqueles anciãos que tinham ido até lá, até Balaão, dormiram na casa de Balaão, e Balaão foi conversar com o Senhor e falou: olha, Senhor, eu estou com um povo aqui em casa. Deus falou: eu vi, eu estou vendo. Quem são eles? Ele falou: o rei Balaque mandou que eles viessem até aqui, né, porque eles querem que eu amaldiçoe o povo de Israel. Aí Deus falou: olha, este povo de Israel é um povo abençoado. Vá lá e mande esse povo embora, esses anciãos que vieram pedir para que você amaldiçoe o povo de Israel. Mande eles embora e fale que você não vai fazer isso. Balaão se levantou, foi lá: olha, muito obrigado pela visita de vocês, mas podem pegar o caminho de volta, porque eu não vou amaldiçoar esse povo, porque ele é abençoado para o Senhor. E eles voltaram, falaram tudo isso para Balaque. Balaque ficou nervoso, falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos honrar ele mais, vamos dar mais dinheiro, eu vou mandar os melhores príncipes, as pessoas mais importantes do meu reino para irem falar com ele. E aí foram lá as pessoas mais importantes do reino, chegaram lá com mais dinheiro e falaram com Balaão. Balaque e Balaão, 2 nomes parecidos, mas eu vou acertar, tá? Falaram com Balaão e chegaram lá: Balaão, seguinte, a gente veio aqui pedir para você amaldiçoar o povo de Israel. E a gente trouxe mais dinheiro, veio com um povo mais honrado,
E aí Balaão parece que não tinha entendido direito o que o Senhor tinha falado e falou, vamos lá conversar então, né? Fica aqui, dorme aqui essa noite, eu vou perguntar, vai que o Senhor mudou de ideia, né? Vai que o Senhor teve uma outra ideia. E aí eles dormiram, Balaão falou de novo, ó, o povo está aqui de novo, o Senhor... E aí Deus falou, olha, vai com eles então, vai com ele, Balaão. E aí Balaão se levantou todo empolgado, poxa, o dinheiro era grande, vamos lá, então vou com esse povo. E aí a hora que eles se retiraram, o Senhor se irou, a ira do Senhor se acendeu, e ele colocou um anjo no caminho de Balaão. Espera aí, Ricardo, mas o Senhor tinha mandado ele ir, agora de repente ele vai, o Senhor fica nervoso, o Senhor se ira com essa situação. E a gente vai entender um pouco mais para frente por que isso acontece. Mas aí o anjo se colocou na frente de Balaão e a jumenta por 3 vezes viu o anjo do Senhor e se desviou, foi espancado até que Balaão falou, olha, por que você está fazendo isso? E a jumenta começou a conversar com Balaão e falou, olha, alguma vez eu já fiz isso com você? E Balaão falou, não. Olha, e aí o anjo do Senhor apareceu a Balaão e falou, olha, eu estou com a minha espada na mão, e eu poderia ter te matado e deixado a sua jumenta ir, mas eu não o matei. E aí Balaão percebeu que estava em um caminho perverso e se prostrou diante do Senhor e falou, o meu caminho é perverso, se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Mas aquele anjo falou, não precisa voltar, pode ficar. Pode seguir o teu caminho, só que você vai chegar lá e vai falar para Balaque somente o que eu te disser. Não vai falar nada mais e nada a menos. Era uma decisão que Balaão tinha que tomar sobre para onde ele iria. Se ele ficaria na casa dele, não amaldiçoaria o povo, ou se ele seguiria até o caminho e acompanharia aos príncipes de Balaque para encontrar Balaque e fazer ou não, daí seria outra decisão que ele teria que tomar, fazer ou não o que Balaque estava pedindo. E aí a gente vê, Balaão não foi um exemplo de pessoa, né? A gente vai ver no Novo Testamento que sempre que a Bíblia fala de Balaão, ela não fala muito bem. Ela fala, olha, era um homem ganancioso, um homem que se interessava por dinheiro. Mas, apesar disso, aqui a gente consegue tirar algumas lições de como entender qual a vontade do Senhor para que nós possamos segui-la. E a primeira forma que nós podemos ter para consultar a vontade de Deus, para saber o que nós devemos fazer, é consultar ao Senhor. É chegar diante do Senhor e falar, meu Deus, eu estou diante de uma situação. E o que eu tenho que fazer? Foi o que Balaão fez. A primeira parte ele fez direitinho, cumpriu o seu dever de casa, foi lá, dobrou os seus joelhos, falou com o Senhor. Mas Balaão, para Balaão foi até fácil, né? Porque o Senhor veio, falou direto com ele. E essa situação muitas vezes não acontece conosco, né? Quando a gente ouve a voz do Senhor falando diretamente a nós, do nosso ouvido, né? Como que isso acontece? E como que a gente pode entender? Será que é tão fácil assim compreender qual que é a vontade de Deus? Nem sempre é tão fácil, mas nós devemos buscá-la, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a nossa primeira ação, sempre que nós temos que tomar uma decisão e queremos saber qual a vontade do Senhor, parece redundante, mas é consultar ao Senhor. E como nós consultamos ao Senhor? De manhã eu falei que muitas vezes nós queremos orar, e a oração é algo que nós devemos fazer, mas muitas vezes a gente já tem a resposta, e a gente até sabe qual é essa resposta. Por quê? Porque ela está na palavra de Deus. E nesses momentos, a nossa oração não deve ser simplesmente numa consulta de Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Mas é Senhor, me dá a coragem para fazer o que eu tenho
que fazer nessa situação? A Deise estava falando aqui, né? Olha, está chegando o imposto de renda aí, né? O leão está chegando e a gente tem até o dia 30 de abril para fazer a nossa declaração. O brasileiro costuma deixar sempre para o dia 30, né? Mas eu já vi que tem algumas pessoas já que estão se aprontando, se arrumando aí, correndo atrás. Mas vamos supor, né? Olha, eu ganho dinheiro informalmente. Esse dinheiro o governo não sabe que chega na minha mão. O governo não precisa saber que ele chegou na minha mão. Né? Para quê? É uma decisão que a gente pode tomar. E aí vamos consultar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor acha que eu devo fazer? Esse dinheiro chegou na minha mão, mas ele vem em dinheiro vivo. Eu não preciso nem falar com o governo que eu tenho esse dinheiro. E o que eu devo fazer, Senhor? Eu devo avisar o governo que eu recebi esse dinheiro? Ou eu posso ficar aqui na minha? Meus irmãos, que oração miserável. Me desculpem por falar. Que oração miserável, porque a gente já sabe o que tem que fazer, e está escrito na palavra de Deus: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Por que a gente vai consultar ao Senhor se eu devo ou não fazer o correto? A palavra de Deus já fala. Outra coisa que acontece, hoje tem bastante adolescente aqui, né? Está chegando na fase do namoro, né? Os pais ficam temerosos com isso, né, Renê? Dá um medo, um pavor. Ai, ai, ai. Meu filho ainda está novinho, tem tempo ainda para eu ir tratando a minha cabeça. Mas chega a fase de namoro e, de repente, a menina ou o menino vai lá e vê aquela pessoa especial lá, que está no colégio e fala, olha que rapaz bonito, né? Esse rapaz do colégio aqui. É, um rapaz, nossa, ele é legal, né? Todo mundo gosta dele. Ah, mas e aí, ele é cristão? Não, mas todo mundo gosta muito dele. Não, mas eu perguntei, ele é cristão? Não, ele não é cristão. Então, o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Não deve namorar. Isso é claro, isso não é algo que nós temos que orar ao Senhor pedindo discernimento, pedindo para que Ele nos fale, olha, eu tenho que fazer isso ou não. Não. O que a gente tem que orar é, Senhor, me dá coragem para tomar a atitude correta. Senhor, me ajude para que eu tenha firmeza na Tua palavra, firmeza no meu coração, para seguir aquilo que o Senhor já determinou. Porque senão a gente está fazendo a mesma coisa que Balaão. O que Balaão fez? Balaão foi consultar ao Senhor e ele fez de forma correta, consultou ao Senhor, e o Senhor falou, você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado. E aí, de repente, chega de novo o povo lá para falar com Balaão. O que Balaão devia ter feito? Volta embora para sua casa, vai embora, você não tem que estar aqui. Vira o seu caminho, eu já falei qual foi a decisão do Senhor. Aquele povo é um povo abençoado, eu não vou amaldiçoar. O Senhor já me disse, mas consulta ao Senhor. Não, já está escrito, já foi dito pelo Senhor. O problema é que muitas vezes nós não confiamos na palavra do Senhor. Nós não confiamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E às vezes a gente pensa, poxa, se eu fizer de outra forma, vai ser tão melhor. E a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Então, nós deixamos de confiar na palavra de Deus. Deixamos de confiar no Senhor. E por incrível que pareça, e parece até uma falta de coerência, nesses momentos, uma oração de consulta ao Senhor é uma falta de confiança. Porque nós já sabemos o que Ele quer. O problema é que algumas vezes a gente já tem a nossa decisão na nossa mente, né? E a gente quer só um respaldo para fazer aquilo que a gente já decidiu. E a gente procura na palavra de Deus, de repente a gente começa a olhar só um versículo pequenininho ali, que está sozinho, né? Para ver se ele diz aquilo que eu quero dizer. Ou então a gente vai conversar com o pastor e o pastor diz que não, daí você vai conversar com outra pessoa, até que alguém fala, pode fazer. Até você chegar no psicólogo, o psicólogo faz o que é melhor para você, faz o que você vai se sentir bem. Irmãos, não desprezando a carreira de psicologia, é que alguns teriam alguma postura dessa maneira, né? Mas
Muitas vezes nós procuramos e corremos atrás da resposta que nós queremos, porque a gente sabe que a Bíblia é contra aquilo que nós estamos procurando. Mas a Bíblia não é em tudo normativa e fala, olha, tem que ser assim. Por exemplo, se você estiver procurando um emprego melhor e você recebe uma proposta para ir para um emprego, para uma empresa melhor, isso não é uma decisão que a Bíblia vai te falar, olha, deixarás o teu emprego hoje e amanhã começarás no outro. Não, não é assim. A gente tem que orar ao Senhor. Nesses casos, são questões da nossa vida e que muitas vezes o Senhor coloca, olha, eu quero que você faça o melhor para você e eu vou te direcionar para esse melhor. E nós precisamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos dê a direção, que Ele nos dê discernimento, que Ele abra os nossos olhos para as portas que estão se fechando, para as portas que estão se abrindo. Tem um texto em João 10 que fala, as minhas ovelhas me ouvem e elas seguem a minha voz. As minhas ovelhas me ouvem. Nós precisamos ouvir ao Senhor, estar atento ao que o Senhor nos diz. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de vida com Deus, de vida de intimidade com Deus. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu ligava para ela e, de repente, a mãe dela atendia. E quando a mãe dela atendia, eu falava, oi, linda. E a mãe, oi, tudo bem? Eu falei, opa, não é, peraí, né? Mas a hora que ela falava alô, era o mesmo alô, né? Igualzinho, idêntico. Eu falava, olha só, ela está me enganando, né? Mas depois, com o tempo, eu fui conhecendo melhor. Eu percebi que tinha algumas diferenças entre a voz da mãe dela e a voz dela. Então, ela atendia alô, opa, peraí, não é a minha esposa. Por quê? Porque eu comecei a conviver com ela, comecei a andar mais com ela, comecei a falar mais no telefone com ela. E assim ficou mais fácil de compreender a voz dela. E é da mesma forma com o Senhor. Não adianta a gente chegar, hoje, do dia para a noite, a gente fala, não, Senhor, fala comigo agora, eu quero que o Senhor venha aqui. O Senhor pode falar, Ele é Deus, né? Mas nem sempre Ele vai fazer isso. Muitas vezes Ele vai falar, olha, eu quero intimidade com você. Eu quero que você se aproxime de mim. Eu quero que você me busque, que você me conheça melhor, para que nós possamos ter um relacionamento melhor e eu possa te direcionar o caminho que você deve seguir. Então, nós precisamos buscar o Senhor, sim, pela palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus não deixa claro aquilo que nós devemos fazer, vamos pela oração, colocar o nosso joelho no chão e falar, Senhor, agora, eu não vi na Tua palavra, não encontro na Tua palavra algo que me diga se eu devo mudar de emprego ou não. Se eu devo namorar aquele rapaz que é crente ou não, né? Porque o não crente a gente já acertou. Mas o que eu devo fazer? E agora, Senhor, o que eu devo fazer? Consultar ao Senhor. Eu acho interessante, no processo que eu estava vindo aqui para a igreja, eu comecei a ter algumas conversas com o pastor Noedi, e nessas conversas o pastor, sempre a gente orava junto, e o pastor, Senhor, é da Tua vontade que nós estejamos juntos? É da Tua vontade que o Ricardo esteja nessa igreja? E ele sempre perguntava, eu falava, nossa, interessante, né? A gente fala, Senhor, se for da Tua vontade, mas é difícil a gente orar para o Senhor, é da Tua vontade? O que eu estou planejando é da Tua vontade? Essa decisão eu devo tomar? O que eu devo fazer? Mas quando a gente vai seguindo no texto de Balaão, a gente vê algo mais que a gente deve fazer, que é sondar o nosso coração. Deixa eu explicar um pouco melhor. Por que nós devemos sondar o nosso coração? Balaão estava ali conversando com os príncipes, né? E o Senhor falou, vá com eles. E Balaão se dirigiu pelo caminho que o Senhor tinha ordenado. E ainda assim o Senhor se colocou à frente de Balaão com a espada desembainhada. E aquela mula viu a Balaão e viu que ela não deveria seguir, que não deveria continuar.
Mas aí Balaão não percebe toda essa situação. Mas por que o Senhor disse, olha, vai por este caminho? E depois, quando Balaão foi, o Senhor se irou contra Balaão. A palavra de Deus, em Números 23, 19, um capítulo depois, o próprio Balaão fala, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Espera aí, Ricardo. Se Deus não se arrepende, por que Ele mandou e depois foi lá e se opôs ao caminho do Senhor? Se opôs ao caminho de Balaão. Porque o caminho de Balaão era perverso. Porque o coração de Balaão, a intenção de Balaão era perversa. E se nós formos para o Novo Testamento, em Judas, o capítulo 1, o único capítulo, o versículo 11, diz o seguinte: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. Ou seja, por amor ao lucro se atiraram ao erro de Balaão. Ou seja, o erro de Balaão foi a ganância, foi o amor ao lucro. Segundo Pedro também fala isso, aos quais, deixando o caminho direito, segundo Pedro 2, 15 e 16, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Por esse texto, nós vemos que Balaão estava seguindo as ordens de Deus, mas os seus interesses, o interesse do seu coração, eram interesses egoístas, eram interesses gananciosos. Ele estava a fim de dinheiro mesmo, ele queria ir lá e receber o prêmio lá, que o Pedro chama o prêmio da iniquidade, o dinheiro que o Balaque tinha colocado nas mãos de Balaão para que ele amaldiçoasse o povo. Muitas vezes nós devemos sondar o nosso coração, porque às vezes a gente está até fazendo o que a palavra de Deus manda, até fazendo o que Deus nos ordena, até seguindo a direção de Deus, mas o nosso coração tem intenções incorretas. O nosso coração tem intenções que são complicadas. A palavra de Deus nos fala, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Como é gostoso a gente viver em união. Isso é maravilhoso. Mas e se eu começar a me aproximar de uma pessoa por interesses próprios? Não porque seja bom viver em união. O William Lindão, né, o apelido que ele mesmo deu para ele, William Lindão, né? Ele me falou o seguinte, eu sou chaveiro, imagina se eu começo a me aproximar do William, William, vamos lá, vamos conversar, né? William, então, você sabe, a minha porta ali está com problema, e é verdade isso, viu, William? Já... a minha porta ali está com problema, né? E eu estou sem dinheiro para arrumar, né? E aí eu começo a me aproximar por interesses egoístas, não simplesmente porque eu quero ter uma amizade, não simplesmente porque eu quero conhecê-lo. Muitas vezes nós fazemos isso, é a vontade de Deus que nós vivamos em união, mas qual é o interesse do meu coração? Nós precisamos sondar realmente por que nós estamos fazendo isso. Por que nós estamos procurando essa pessoa? Será que é um interesse egoísta? Ou será que é o desejo de viver em união? A gente precisa realmente sondar o nosso coração, porque o pecado nos cega. A ganância de Balaão cegou ele, colocou vendas, de forma que o próprio anjo fala que ele abriu os olhos de Balaão. O pecado havia cegado Balaão, ele estava andando por um caminho perverso, um caminho que não era o caminho que o Senhor tinha destinado para ele. Irmãos, quando nós vivemos em pecado, nós ficamos cegos para as coisas que nós devemos fazer. Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas parece que tem algo na nossa visão, um cabresto que faz com que a gente vá pelo caminho errado e só pelo caminho errado. O pecado, ele nos cega.
Ele não permite que a gente ande no caminho do Senhor. Ele não permite que a gente receba as bênçãos que o Senhor tem destinado pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu não estou falando só de bênção material, não. Estou falando de todo tipo de bênção. Se a gente anda no caminho do Senhor, a gente recebe todas as bênçãos que Ele tem destinado para nós, porque este é o caminho que Ele destinou para nós, e se é o caminho dEle, é um caminho de acordo com a vontade dEle, então a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e nós devemos segui-la, porque Ele vai nos abençoar, não só por causa disso, mas porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Mas quando nós colocamos uma venda, quando o pecado venda os nossos olhos, nós nos desviamos e saímos do caminho do Senhor. E muitas vezes nós vivemos uma vida triste, porque o pecado também entristece. Muitas vezes nós vivemos uma vida de que, olha, eu quero fazer isso, mas eu sei que isso não me deixa alegre, isso não me deixa feliz. Até o momento que o pecado vai lá e faz o nosso coração de pedra, que daí já não interessa mais se eu estou pecando ou não. Eu estou vivendo, vou levando a minha vida do jeito que eu quero. E o que acontece pelo pecado de Balaão também é que ele desperta a ira do próprio Balaão e a ira do Senhor. Balaão se levanta daquela jumenta e fala, olha, se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria agora. O pecado nos deixa irados também, irmãos, nos deixa bravos com todas as situações. Sabe aquela situação que você chega aqui, vai conversar com uma pessoa da igreja e logo que você sai, nossa, mas aquela pessoa só fala mal dos outros. Mas daí você vai, começa a reclamar de tudo, todo lugar que você tem, nunca tem uma pessoa boa, nunca tem uma pessoa legal. O seu chefe te dá uma ordem, você reclama do seu chefe, porque ele, tudo eu. O pastor te dá uma direção, esse pastor nossa, e tudo dá errado. O pecado faz com que a gente ache que está tudo errado em nossa volta. E muitas vezes, e na maioria das vezes, quando isso acontece, quem está errado somos nós mesmos. O nosso pecado nos deixa irado, mas ele também levanta a ira do Senhor. O Senhor se levantou com uma espada na mão, e ele estava pronto para matar a Balaão. Mas é maravilhoso a gente ver que até a ira do Senhor é uma ira santa, uma ira perfeita. Porque o Senhor levantou uma mula, um jumento, uma jumenta, para que falasse com Balaão, para que salvasse a vida de Balaão. Meus irmãos, pode ser até que a gente esteja andando num caminho incorreto, num caminho que Deus não se agrade. Pode sim. Mas o Senhor está pronto para nos perdoar. O Senhor é misericordioso para falar, olha, eu aceito que você se volte para o meu caminho. O Senhor é misericordioso para falar, eu te perdoo. A sua injustiça está sendo perdoada. Nem que Ele precise usar uma jumenta para fazer com que a gente perceba o caminho do Senhor. Muitas vezes o Senhor mostra o caminho de formas tão diferentes, de formas tão maravilhosas, algumas vezes tão claras, outras vezes nem tão claras, mas Ele nos mostra qual o caminho nós devemos seguir. E se nós estamos no caminho errado, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, guia-me pelo caminho correto. E o Senhor prontamente nos recebe e fala, este é o caminho que eu quero que você siga. Vá por este caminho. Precisamos consultar o nosso coração. E o Senhor abriu os olhos a Balaão. Tanto que no capítulo 24, versículo 16, Balaão falando a respeito de uma profecia de alguém que viria, a estrela de Jacó, o Cristo, que veio, Jesus, que veio muito tempo depois, ele falou o seguinte, então proferiu a sua palavra e disse Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos,
palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó. Balaão estava de olhos vendados, mas o Senhor o alertou, e ele se prostrou diante do Senhor e pediu perdão pelo seu mau caminho. Mas ele ainda continuou distante do Senhor, porque depois ele se levantou como inimigo do povo de Israel, e ele foi derrotado, foi morto na guerra pelo próprio povo de Israel. Ele foi um homem que se levantou contra Israel, sendo ganancioso. Apocalipse vai falar que ele se levantou para colocar altares e sacrificar animais a deuses estranhos, para que o povo de Israel passasse lá depois e comesse esses animais. São todas as coisas que Balaão fez. Ele viu ao Senhor, viu o anjo do Senhor, mas de longe, porque ele não mudou a sua vida. Mas hoje nós vemos a Cristo de perto, porque ele é aquele Cristo que se entregou por nós, morreu e disse: olha, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, Ele é a nossa estrela da manhã, Ele é a nossa estrela de Jacó, o sol da justiça que nos diz qual o caminho que nós devemos seguir, o sol da justiça que nos aponta quando nós estamos em pecado, o sol da justiça que fala: olha, este é o melhor caminho, este é o caminho da vontade boa, perfeita e agradável. E essa estrela da manhã é a estrela que nós devemos seguir, é a estrela que deve ser a nossa direção. O sol nasce a leste, nós sabemos disso, e por causa disso nós podemos seguir a direção do sol, que nós sabemos que nós vamos para leste, ele nos dá a direção. Assim também é o sol da justiça, a nossa estrela da manhã. Ele nos dirige pelo caminho que nós devemos seguir. E que nós vivamos dessa forma, que nós procuremos sempre seguir essa estrela, a estrela da manhã. Amém? 2019, um ano para crer e crescer.